Glória a Deus, cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos dar continuidade do livro de Lucas, que eu havia terminado no capítulo 7, vou iniciar aqui o 8. Então, como o capítulo 8 ele é grande, eu também vou fazer igual do anterior. Vou dividir em várias partes, tá bom? Em vários vídeos, porque aí eu consigo falar assim, ensinar com mais detalhes. Por exemplo, esse livro de hoje tem muitas parábolas do Senhor Jesus, então tem muito para ensinar para a gente. Então, por isso que eu não quero fazer o capítulo inteiro, como eu fiz em alguns outros livros anteriores, evangelhos. Então, esse livro eu estou mais aprofundando um pouquinho mais, versículo por versículo, tá bom? Então, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, que vou ler primeiramente, fala o quê? Das mulheres que serviam o Senhor e que elas ajudavam naquela obra. E aconteceu, no versículo 1, e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, era uma delas, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então aqui ele fala do ministério do Senhor Jesus, que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, e ele ia juntamente com os 12 apóstolos que ele havia escolhido, e além deles existiam também muitos outros seguidores do Senhor, discípulos. Então tinha muitas mulheres nobres, como ele fala aqui de Maria Madalena, mulheres que haviam sido curadas, liberta. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Então elas começaram a seguir ao Senhor e dedicar a sua vida, a sua fazenda, os seus bens, né, que ela era nobre, naquela obra missionária do Senhor Jesus, para o sustento do Senhor, para as viagens dos apóstolos também. Então isso é um exemplo também para nós, nos dias de hoje, porque a obra do Senhor também precisa, não é isso? De recursos. Então todos colaboram para poder o evangelho ser pregado no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra, seja anunciado, seja enviado missionário, seja diversas formas de meio de comunicações, não é isso? Para poder pregar esse evangelho do Senhor, que é o evangelho da salvação, para que muitas almas sejam salvas, seja curada, seja liberta, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu vou um pouquinho mais para frente, porque eu quero mais frisar nessa parábola. Então, no versículo 4 até o 15, Jesus fala o quê? Da parábola do semeador. Essa é uma parábola muito bonita e também muito que retrata bem o cristão, desde sua conversão, quando ele se desvia, quando ele se firma. Então retrata muito bem sobre isso daí, tá bom? Então vamos lá, a parábola do semeador. Você pode estar acompanhando comigo agora, se você não puder, você acompanha depois, quando estiver tranquilo na sua casa, tá bom? Versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava:
tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa é, pois, a parábola. Então aí ele explicou. A parábola é uma palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Versículo 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Essas são as que ouviram e, indo por diante, são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém? Glória a Deus. Vou parar aqui. Vou estar falando sobre essa parábola, amém? Então, a Bíblia fala aqui, Lucas fala que se ajuntou uma grande multidão e Jesus, que andava de cidade em cidade, nesse lugar, essa multidão começou a vir, que de todas, quando eles ficavam sabendo que Jesus estava por ali, eles vinham de todas as províncias, de todas as cidades, aldeias, para estar ouvindo o Senhor Jesus, para serem curados, libertos pelo Senhor. Então Jesus pegou e contou uma parábola, que é a parábola do semeador. A parábola é uma verdade espiritual. Então ele compara uma verdade espiritual com um quê? Uma parábola. Amém? Então ele fala: um semeador ele saiu pelo caminho um monte de sementes, a semear a semente junto ao caminho. O que aconteceu? Quando ele andava na beira do caminho, caiu algumas das sementes que ele estava semeando junto ao caminho. E ela foi o quê? Pisada, e as aves do céu a comeram. O que ele quer dizer com isso? Essa semente que caiu no caminho e ela foi pisada, depois ficou inutilidade, porque aí veio a ave do céu e comeu ela, destruiu ela. Então, a semente que o Senhor Jesus quer nos falar é o que? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Na íntegra, Lucas, o Evangelho do Senhor é a palavra de Deus. No versículo 11, Jesus dá a explicação para essa parábola. E ele fala: a semente é o que? A palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho são os que ouvem a palavra, mas depois vem o diabo e rouba a fé dele do coração. Tira do coração dele a palavra, para que eles com aquela fé que ele teve na hora que ele recebeu a palavra, eles não continuem crendo e sejam salvos. Então o inimigo vem e tenta e
rouba a semente dele, tira, destrói a semente, aquela fé que ele estava no coração, para que ele não seja salvo. Então esses são os que ouvem a palavra, creem nela, eles creem, mas o que? Passa um certo tempo, um tempo depois, eles começam a ter a dúvida. Então vem o inimigo e começa a colocar dúvida, mas será que é isso mesmo? Mas por que não aconteceu com você? Ou alguma seta maligna, alguma astúcia para tentar roubar a fé do coração dele. E aí o que acontece? Que ele dá ouvido ao inimigo e o inimigo tira a fé dele e ele acaba não crer mais que Jesus vai fazer aquilo na vida dele, que Jesus está com ele, porque as coisas não estão dando certo, e acaba o quê? Desviando do caminho, que foi o que? O propósito que o diabo quis fazer na vida dele. Então esses é a semente que cai no caminho, são essas pessoas. Eles se convertem, mas são pisados na hora da prova, na hora do deserto, e eles não aguentam e voltam para trás. As outras sementes, o semeador continuou andando e as outras sementes, outra parte caiu no versículo 13, é isso? Sobre as pedras. Sobre pedra. Aí fala no versículo 13: e nascida secou-se, pois não tinha o quê? Umidade, água. Elas são, aí Jesus explicou, elas são os que estão sobre as pedras, os que ouviram a palavra, que é a semente, que é a palavra de Deus, a receberam com o quê? Alegria. Mas, como não tem raiz, creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então esses que o Senhor Jesus quer falar são aqueles que na hora que eles ouviram a palavra, que veio a semente da palavra no coração dele, eles ficaram tão alegres, tão felizes. Então eles se convertem, eles com aquela alegria de ser cristão, de servir a Deus, e como falou, era amor. Só que aí veio o que? A tentação, veio os problemas. Aqui nesse mundo tem o que? Trevas. Se a pessoa começa a ir para a luz, as trevas tentam devorar ele. Então vai ser uma batalha. A gente está aqui, mas existe uma batalha espiritual das trevas para tentar apagar a luz daquele cristão que se converteu ou que está já seguindo o Senhor. Amém? Então aí vem o que? As tentações, que ele vai tentar, ele vai pegar o ponto fraco de cada pessoa e vai tentar justamente para derrubar ele. Então aquele cristão que ficou alegre, a semente dele caiu na pedra, então ele ficou todo feliz, novo convertido, aquele primeiro amor, só que quando veio as tentações, ele não resistiu, ele não aguentou. Então se desviou. Não havia umidade, não havia água para regar, porque estava muito seco ali aquela pedra. Não conseguiu enraizar naquela pedra. Então são esses. Aí abandona aquele primeiro amor, abandona o caminho. Então esses são as sementes que caíram sobre as pedras. Ele, na verdade, foi uma grande emoção, aquela alegria,
de conhecer as boas novas, o evangelho da salvação, mas na hora da prova, das tribulações, ele não resistiu, porque não havia raiz, não é isso? Ele não aguentou o quê? A pressão da vida. E só aguenta a pressão da vida quando a gente está enraizado na palavra do Senhor. Por isso, esse é o principal motivo de estar o quê? Tendo conhecimento na palavra de Deus. O que o Senhor falou? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então há necessidade. Quando o Senhor colocou no meu coração, mandou eu ensinar esses evangelhos na íntegra, foi para isso, para ensinar o quê? Conhecimento, não só, por exemplo, se você ouve uma pregação de um versículo aqui, outro ali, às vezes o que acontece? Naquela hora a emoção pode também, Deus fala através da palavra, mas às vezes igual esse daqui, foi uma emoção daquela pregação, de estimular a fé da pessoa. Só que se não tiver raiz, daqui a pouco você vai esquecer aquela palavra. Naquela hora você ficou eufórico, você ficou alegre, mas passou um tempo, tem gente que nem lembra mais o que foi pregado. Então foi o quê? Uma emoção. E o cristão não deve viver de emoção. Ele deve viver o quê? Enraizado na palavra do Senhor. Ele tem que ter raiz. O que raiz? Se tiver raiz, vem a tribulação, não abala ele. Há necessidade, tem que ter o conhecimento. O conhecimento não é só você ler um versículo aqui, outro ali, é uma coisa. Agora você ter o conhecimento na íntegra da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor quis falar conosco, mostrar para nós, isso daí vai aumentar não só a sua fé, mas vai fazer você criar uma raiz que vai ser inabalável. Ninguém vai conseguir, pode vir uma luta que for, não vai conseguir derrubar você, não vai conseguir derrubar aquela plantinha que está crescendo, que está enraizando, que está se fortalecendo, não vai. Então, a necessidade, o nosso alimento espiritual é a palavra. Amém? Glória a Deus. Continuando. Aí ele fala das que o semeador continuou andando e uma outra parte das sementes caíram entre espinhos. Então o primeiro caiu no caminho, o segundo, outra parte caiu sobre as pedras, que também não aguentou, porque não havia raiz, e agora essa outra parte caiu entre os espinhos. No versículo 14, fala, Jesus explica para os apóstolos dele que perguntaram: são os que ouvindo indo adiante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Então esses, tem muitos, que eles, a semente deles caíram entre os espinhos. São o quê? Os que ouviram a palavra, mas seguindo adiante, eles se converteram, ouviram a palavra, eles continuaram na fé, na vida cristã, só que seguindo em frente, aquele primeiro amor dele, ele foi o quê? Deixando um pouco para trás. E ele começou a ver mais do que os cuidados dessa vida. Amém? Ele começou o quê? Enxergar mais as riquezas dessa vida, as coisas materiais que
ele pode conquistar aqui, mais do que o reino do Senhor. E o que acontece? Esses cuidados, as alegrias também da vida, eu quero aproveitar a vida, quero me alegrar aqui nessa vida, amém, tem que alegrar, mas não pode deixar o reino de Deus, as coisas do céu em secundário e ficar colocando um objetivo mais nas coisas do que? Materiais dessa vida, que é aqui fala, a semente que caiu entre os espinhos, o espinho começou a sufocar a semente, a palavra. Então, aí fala o quê? São o quê? Os cuidados da vida, do dia a dia. Então, você acaba não dando mais tempo para as coisas da sua vida, do dia a dia, do que para as coisas do Senhor. Não é isso? Então, os espinhos sufocaram que a semente, a palavra. Então, todos esses cuidados que você tem no dia a dia, às vezes sufoca a palavra, a semente que está onde? No seu coração. E aí, o que acontece? Com aquele negócio que fica sufocado, a semente sufocada dentro do seu coração, ela não consegue dar frutos com perfeição. Ela até dá fruto, como tem algumas árvores, você planta, só que acontece o seguinte, principalmente quando ela começa a dar frutos, os frutos delas não têm perfeição. Se você não preparar aquela terra, se você não dar um adubo certo que ela está precisando, ela não vai dar aquele fruto com perfeição. Normalmente acontece isso. Quando você planta, tem um terreno, você planta uma árvore e ela cresce, você fica ansioso até para ver os frutos. Lindo, já maravilhoso, mas aí você pensa daqueles frutos pequenos, não muito bonitos. Por quê? Porque a semente, ela precisa o quê? Ela precisa de ser adubada, ela precisa de ser cuidada. Assim também a palavra do Senhor aqui. Se a semente no seu coração não tiver boa, aliás, a palavra de Deus é sempre boa, mas se ela estiver sufocada, se ela não tiver o alimento que ela precisa, o adubo, ela não vai dar frutos perfeitos. Vai dar um bom fruto, até uma laranja até doce, mas não vai ser perfeita. Às vezes ela não vai crescer, vai ficar pequena. Então precisa o quê? De cuidar. E assim é o quê? A palavra que fala aqui, a semente do semeador, ela precisa, aquela semente, vem a palavra, a semente é boa para todos, que é a palavra de Deus, porém, onde ela cair, é que vai ver se vai dar bons frutos ou não. Amém? Então, nessa parte, dentro do que fala aqui, os espinhos a sufocaram. Então ela tem fé, ela crê na palavra, mas os seus frutos não conseguem ser perfeitos, ou seja, não conseguem atingir a maturidade espiritual. Eu fui ver uma tradução melhor para essa palavra que fala, deixa eu só procurar aqui, né, no versículo 13, dos espinhos, aí ele fala assim, ó, não dão fruto com perfeição. Então eu me aprofundei no dicionário bíblico para ver o que ele quis dizer exatamente com esse não dão frutos com perfeição, que seria isso, não dão frutos com perfeição. Então ele quer dizer isso,
que eles não conseguem atingir o quê? A maturidade espiritual, então eles não conseguem dar o melhor para o Senhor, ser o melhor do seu ser, dele, de ser maior perfeição que pode chegar, que o perfeito mesmo é só o Senhor, mas que não consegue ter o crescimento espiritual, ele continua sendo igual ou aquele bebezinho, ou aquela criança que alguém sempre tem que auxiliar, que alguém sempre tem que dar uma madeira porque ele é bebê, mas ele não consegue sozinho se alimentar. E o que precisa é isso, é ter um crescimento espiritual. E você só vai ter um crescimento espiritual quando você aprender a ler a palavra, aprender a buscar um entendimento dentro do que o Senhor está falando, dos ensinamentos dele e colocar em prática. Que não é só ouvir o que alguém falou, você precisa de ver também se aquilo que foi dito está dentro, na íntegra do que o Senhor Jesus quis dizer. Porque falar, muita gente fala. Só que você tem que ter cuidado, que muita gente também fala o quê? A opinião dele. Agora precisa de estar dentro, no passo a passo da íntegra do que o Senhor Jesus quis dizer. Glória a Deus. Então é isso, nós precisamos atingir a maturidade, o amadurecimento espiritual. Então aí sim vai ter raiz. E tendo raiz, nada consegue derrubar. Amém? Glória a Deus. Aí Jesus continuou falando a parábola sobre o semeador, então vai na última parte que ele fala, no versículo 15. E as que caem em boa terra, ouvem a palavra, a recebem e conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Aí ele explicou, que seria esse daí que caiu na boa terra? Então são o quê? São aqueles que ouvem a palavra, que recebem a palavra de Deus, obedecem, seguem a honestidade e têm um coração bom, reto diante de Deus. Esses dão o quê? Bons frutos. Amém? E mesmo em tempos de tribulação, em tempo de deserto, em tempo de tempestade, nos vales, onde for a situação que tiver com ele naquele momento, eles permanecem, eles não caem, eles não voltam atrás, pode vir o que vier, pode acontecer o que for, o que mais fizesse essa pessoa sofrer, mas quando ele está enraizado, quando ele está firme na palavra do Senhor, ele permanece crendo e sendo fiel a Deus. Amém? Glória a Deus. Então é esse que nós devemos ser e fazer. A semente é sempre boa, que é a palavra de Deus. E ela muda, ela transforma, ela pode ser a pior pessoa do mundo. Ela transforma. Então a semente é sempre boa. O problema não é a semente. O problema é como está o coração do homem, o coração da pessoa que recebe essa semente. Será que ela está só uma emoção daquele momento? Da emoção, ela vai passar, vai vir as tribulações e ela não vai aguentar. Será que ela está entre os espinhos? Ela está sufocada com os cuidados? A pessoa está muito nas coisas desse mundo. O Senhor
a gente tem que ajuntar tesouros no céu. Você pode fazer uma parte aqui, mas seu coração não pode ficar ali, senão vai sufocar a semente da palavra, que seria a semente entre espinhos. E tem muitos por aí que a semente caiu o quê? Entre os espinhos. Ela está sendo sufocada pelos cuidados desse mundo, pelos deleites da vida. Amém? Glória a Deus. E por fim, um coração que recebe com alegria também, porém ele recebe, mas ele pega aquela semente, ele cuida da semente, ele dá prioridade na vida dele das coisas do alto, das coisas do Senhor, das coisas que a palavra do Senhor nos manda fazer. Então esse permanece, esse dá bons frutos, glória a Deus, e ele crê e nada abala a fé dele, seja lá a tribulação que vier, a tentação que o diabo tentar colocar na vida dele, ele está ali firme e dando glória a Deus, sabendo que Deus vai dar uma solução. É isso que o Senhor faz. Se você ficar firme com a sua fé inabalável, tenha cuidado com as coisas que estiver em volta, mas se firma na palavra que o Senhor deu, na promessa que o Senhor deu. E o que vai acontecer? Sua fé vai ser o quê? Inabalável, nada vai tirar, e o Senhor Jesus vai prosperar em tudo que você fizer, em tudo que você desejar o seu coração, porque você está ligado com a palavra dele, e ele é fiel para cumprir a palavra dele. O Senhor diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E se ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Amém? Então, firma na palavra. Glória a Deus. Conclusão para essa parte do capítulo 8. Aí eu vou continuar depois, tá bom? Primeiro, então a conclusão dessa parábola que o Senhor fala sobre o semeador. Uns deixa cair a semente da palavra pelo caminho ou sobre as pedras. Esses se convertem, mas nos tempos de angústia se desviam. Esses não aguentam. Por exemplo, quantos na pandemia não se desviaram, não saíram da igreja, não voltou mais? Porque a semente estava pelo caminho, foi semeada no caminho, ou foi semeada entre o quê? As pedras. Se desviaram, não querem mais voltar. Porque não havia o quê? Raiz. É isso que precisa ter, raiz. Raiz na palavra. Porque não tem raiz da palavra em seus corações. Outros entre os espinhos, aqueles que seguem, creem, seguem o caminho, creem, mas os cuidados das coisas da vida e pelas coisas materiais os sufocam a palavra, a semente, e não conseguem ser perfeitos para o Senhor. Então eles ficam tão sufocados com os cuidados da vida que eles não conseguem dar o melhor deles para Deus. Não consegue se santificar para Deus, porque ele está muito nas coisas materiais, nas coisas do mundo, nos cuidados da vida, nos deleites, nos desejos aqui desse mundo. Então eles não conseguem ser perfeitos, eles não conseguem se santificarem a Deus. Santificar não é só fazer um jejum e consagração, que não é isso que eu estou falando, é santificar a vida deles mesmo, deixar o pecado, deixar as coisas erradas e ter uma vida íntegra diante do Senhor. Então eles não conseguem ser perfeitos, porque está entre os espinhos, a semente, a palavra, ela está sendo sufocada. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer o quê? Igual os que a palavra caiu o quê? Na terra. Numa terra o quê? Boa. Esses dão bons frutos.
plantinha vai, enraiza, cresce e dá frutos e bons frutos. Foi o que eu falei do adubo. A terra boa, ela está adubada, ela já está preparada já para poder a plantinha crescer, se tornar uma árvore, crescer, ter maturidade. Então, aquele que a semente está em boa terra, caiu em boa terra, ele vai o quê? Ter um crescimento espiritual. É isso que um cristão precisa, ter um crescimento espiritual. Amém? Então, como ele tem o quê? Raiz, permanece firme as suas raízes na terra e perseveram mesmo em tempos de angústias. A sua fé é inabalável. Amém? É assim que o Senhor fala para a gente ser. Plantar a semente da palavra em boa terra. E a boa terra é o quê? O nosso coração. Então, o nosso coração a gente tem que estar preparado, se preparar para essa sementinha crescer, virar uma árvore, crescer, ter maturidade espiritual e dar bons frutos. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu vou parar por aqui. Tem outras parábolas ainda nesse capítulo, então você vê que não dá tempo. Não dá tempo para me fazer o capítulo inteiro. Eu já fiz isso, mas foi resumir demais. E a gente acaba perdendo muita lição, não é isso? Então, essa lição da parábola do semeador é maravilhosa. Eu gosto muito dela, porque ela mostra cada cristão. E o Senhor fala o quê? Qual o cristão que Ele quer que seja? É aquele que planta a semente, que o coração dele se prepara, né? Deixa adubado para a boa semente, aí ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore adulta, e além de ser linda por dentro, por fora, ela vai ter o quê? Frutos bons. Glória a Deus. Amém? Então eu vou ficar por aqui. Vamos fazer uma oração da fé? Coloque sua mão direita no coração, se você puder. Se não, tudo bem. Ore comigo agora. O Senhor Jesus falou que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo seja feito de acordo com o quê? Com a sua fé. Toda vez que ele curava, que ele fazia aqueles milagres, maravilha, ele sempre falava: você crê? Você crê que eu posso fazer? Então, se você crê, eu creio. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos unir a nossa fé agora. Eu entro em concordância, a minha fé junto com a sua, e vamos orar ao Senhor nessa hora. Seja qual for o seu problema, seja um problema simples ou seja um problema que é difícil, seja uma cura simples de uma dor de cabeça ou seja uma cura de uma doença que não tem jeito. O Senhor Jesus pode fazer todas as coisas. Ele ressuscita até o morto que já morreu. Como temos várias passagens na palavra do Senhor, Ele fazendo isso. Então, Ele pode. Ele é Deus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nos colocamos mais uma vez em espírito de oração. Pai querido, peço que o Senhor, meu Deus, abençoe, Pai, agora essa pessoa que está orando junto comigo. Senhor Deus, eu não sei qual é o problema dessa pessoa, mas Tu sabes, Senhor, Tu conheces, ó Deus. E eu entro agora em concordância de oração, juntamente com essa pessoa que está orando comigo. E eu peço, Senhor, que o Senhor toca do alto da cabeça, a planta dos pés, meu Deus. E se tiver algum tipo de dor, enfermidade, seja lá o que for, qualquer tipo de doença, de enfermidade, que ela seja curada agora, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e essa pessoa, Pai, se tiver algum problema, que as portas estão fechadas financeiramente, em qualquer área da vida dela, Senhor, seja uma causa na justiça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tira todo o impedimento, amarração, meu Deus, que tem amarrado dessa pessoa não ter conseguido, meu Deus, esse benefício, meu Pai, ou alguma outra coisa que ela colocou na justiça que não conseguiu, meu Deus, e que ela tem direito de receber. Abra as portas agora, desamarra, Senhor, está amarrado todo impedimento, em nome de Jesus.
Deus, e abra as portas, qualquer área dessa pessoa, ela estiver precisando, que ela estiver clamando a Ti, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja aberta as portas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada por todos por estar comigo aqui compartilhando esse estudo. Glória a Deus. E se você quiser ver os outros vídeos dos outros capítulos anteriores, pode estar no Face aí na página, você clica em cima do vídeo, ele vai te encaminhar para o YouTube. Lá tem a playlist, você entra no canal, né? Clica lá no canalzinho. Aí tem clica em playlist, que aí vem todos os vídeos que eu dos capítulos anteriores que eu já publiquei, tá bom, queridos? Então tá, fica na paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. A paz, fica na paz. Glória ao Senhor.